Aqui está a devoção de hoje do In Touch Ministries. A leitura das Escrituras de hoje vem de Êxodo, capítulo 3, versículos 10 a 22, e Êxodo, capítulo 4, versículos 1 a 17. Vem agora, portanto, e eu te enviarei a Faraó, para que possas tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. P. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E ele disse: Certamente estarei contigo, e este será o sinal para ti, que eu te enviei. Quando tirares o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E Moisés disse a Deus: Eis que, quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome para sempre, e este é o meu memorial para todas as gerações. Vai e reúne os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: Certamente vos visitei, e vi o que vos foi feito no Egito, e disse: Eu vos tirarei da aflição do Egito para a terra dos cananeus, e dos hititas, e dos amorreus, e dos perizeus, e dos heveus, e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, e eles ouvirão a tua voz, e tu virás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: O Senhor Deus dos hebreus nos encontrou, e agora nós te rogamos, deixe-nos ir 3 dias de viagem para o deserto, para que possamos sacrificar ao Senhor nosso Deus. P. E tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, não, nem mesmo com uma mão poderosa. E estenderei a minha mão, e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, e depois disso ele vos deixará ir. E darei a este povo favor aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, mas cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestes, e as poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. E Moisés respondeu e disse: Mas eis que eles não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não apareceu a ti. E o Senhor disse-lhe: O que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a no chão. E ele a lançou no chão, e ela se tornou uma serpente, e Moisés fugiu diante dela. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão e pega-a pela cauda. E ele estendeu a sua mão e a pegou, e ela se tornou uma vara na sua mão, para que eles possam acreditar que o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a ti. P. E o Senhor disse-lhe mais: Agora coloca a tua mão no teu peito. E ele colocou a sua mão no seu peito. E quando a tirou, eis que a sua mão estava leprosa como a neve. E ele disse: Coloca a tua mão no teu peito novamente. E ele colocou a sua mão no seu peito novamente, e a tirou do seu peito, e eis que ela estava novamente como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não acreditarem em ti, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, acreditarão na voz do segundo sinal. E acontecerá que, se eles não acreditarem também nestes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tirares do rio se tornará sangue sobre a terra seca. P. E Moisés disse ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem dantes, nem desde que falaste ao teu servo, mas sou pesado de boca e de língua pesada. E o Senhor disse-lhe: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o vidente, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Agora, pois, vai
e eu estarei com a tua boca, e te ensinarei o que deves dizer. E ele disse: Ó meu Senhor, envia, peço-te pela mão daquele a quem quiseres enviar. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse: Não é Arão, o levita teu irmão. Eu sei que ele fala bem. E também, eis que ele sai ao teu encontro, e quando te vir, alegrar-se-á no seu coração. E falarás a ele, e colocarás as palavras na sua boca, e eu estarei com a tua boca, e com a boca dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. E ele será o teu porta-voz perante o povo. E ele será assim, ele será para ti em lugar de boca, e tu serás para ele em lugar de Deus. E tomarás esta vara na tua mão, com a qual farás sinais. Ontem, vimos como Deus usou Moisés para executar seus planos, e por fim, a missão se tornou uma das maiores de todas as Escrituras. Mas não começou assim. Ao ser chamado pela primeira vez, o futuro líder respondeu com uma lista de razões explicando por que não deveria obedecer. Ele tentou se esconder atrás das mesmas barreiras de fé que os crentes citam hoje, uma autoimagem ruim. Eis 3:11-12. Ignorância sobre Deus, dúvidas sobre si mesmo e sentimentos de inadequação. Temendo que falhasse, Moisés protestou que o Senhor havia perguntado à pessoa errada, mas Deus respondeu com uma refutação firme e persuasiva. O tema das respostas de Deus é algo que todos os crentes precisam entender, assim como Moisés finalmente o fez. Ou seja, que quando somos chamados para servir, a força, a habilidade e a sabedoria humanas não importam. Em vez disso, é o Senhor quem realiza a obra por meio de nós. Ele não busca a pessoa mais qualificada para um trabalho específico, mas chama aqueles que estão dispostos a se render a Ele. As desculpas para a desobediência não mudaram muito desde que Moisés encontrou a sarça ardente. Quando você for tentado a responder com "mas", lembre-se de que não precisa ser qualificado ou preparado. Deus viu Moisés como ele era e o equipou. Ele fará o mesmo por você.